certo? E é tudo mesmo, sabe? Bom, então, nós temos que deixar essa tarefinha aqui, do campo magnético e do campo elétrico, gerados pela corrente estacionária ao longo de uma certa direção. E aí, provavelmente essa técnica de outros projetores vai ser importante. Nos cursos anteriores que estão no Professor Global, vocês vão poder, eu pude dizer lá, eu ensinei isso como se a pessoa não soubesse. Nesse curso eu estou pegando essas coisas mais como pré-requisito. Então, qualquer coisa é só procurar lá nos cursos de eletromagnetismo do Professor Global, onde está escrito operadores de spin. Então, sobre a denominação de operadores de spin, vocês vão encontrar essas coisas, que na verdade são consequências imediatas, né, do teorema de Helmholtz, para decomposição de campos, né, numa parte que tem rotacional zero e numa parte que tem divergência zero. Decompõe o campo com duas componentes, e aí pelo teorema de Helmholtz a gente chega exatamente a esses operadores transverso ou longitudinal. Apenas aquele operador S que apareceu por causa desse produto vetorial, ele está fora do teorema de Helmholtz, né? Mas aí a gente inclui ele através desse termo. Muito bem. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é, se nós usarmos essas equações aqui no vácuo, a gente quer estudar essas equações no vácuo. Zero. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente queira estudar o transporte, a energia do campo eletromagnético. Nós sabemos que a energia do campo eletromagnético está acumulada, quer dizer, ela está armazenada sob a forma de E ao quadrado. No caso convencional, no caso de Maxwell, né, a densidade de energia do campo eletromagnético é dada por 1/2 do ε0 é 2, né, mais V2 sobre 2μ0. Isso aqui é da onde a gente tira a equação de continuidade da energia. A partir daqui sai o vetor de Poynting também, né? Sai daqui a densidade de momento, que é o vetor de Poynting, que é alguma coisa como zero, é vetorial dele. Então, a gente chega aqui àquela equação, que é a derivada da densidade, a equação de conservação da energia mais a divergência de S igual a zero. Então, essas equações aqui decorrem imediatamente das equações de Maxwell, sem esses termos aqui, né? Então, agora, vamos supor que a gente tenha colocado essas anisotropias, né, e que a gente queira reestudar a equação de conservação de energia no momento do campo eletromagnético. Então, a gente sabe que o normal é a gente pegar essa equação aqui, fazer um produto escalar com B. E pegar essa equação aqui, fazer o produto escalar com o E. Por quê? Porque esse termo aqui é justamente a derivada temporal do B ao quadrado. E esse termo aqui é a derivada temporal do E ao quadrado. Então isso aqui dá, de uma certa maneira, já dá uma densidade, já dá uma derivada temporal de alguma coisa que está ligada à energia do campo, no caso convencional. Então vamos pegar essa equação aqui. Com essa equação aqui ficou rotacional de E, escalar P. E do lado direito, menos B escalar dB dt. Mas B escalar dB dt é a mesma coisa que a derivada temporal de 1/2 de B ao quadrado. Se você derivar essa equação, se derivar esse termo em relação ao tempo, vai ficar 2 vezes B escalar dB dt. Derivada do primeiro, isso foi o nosso primeiro resultado do segundo. Está 2 vezes mesmo. E esse termo aqui vai ficar rotacional de E, rotacional de B, escalar B. Mas que B escalar B. Menos vetorial
ser zero, né? Porque aqui o vetorial é ortogonal do BDP. E o meio aqui 1/2 C2 é 2, certo? Vou derivar esse termo aqui, vai ficar 2 vezes E escalar é DT, vai ficar esse termo aqui. Então esse termo que eu fiz, produto escalar com E na zero, esse vetor E é ortogonal a xi, é ortogonal a F. Esse termo aqui ficou aqui, D escalar E. Esse termo aqui ficou rotacional de D. Então, muito bem. Então nós temos que lidar. Esse termo que eu já posso tirar. Então, que ele é zero por simples álgebra vetorial. Então, esse termo aqui já tem algum comprometimento. Energia, esse termo tem comprometimento com energia. Esse termo aqui, vamos ver como é que a gente pode escrever. Isso aqui é rotacional de E escalar B. Quem é rotacional de E? É epsilon I, J kappa, DJ no E kappa. Isso aqui é a componente I do rotacional de E. Escalar B, então aqui vai aparecer o BI. Então vamos escrever esse termo como sendo uma derivada. Vamos dizer o seguinte, esse termo aqui é a derivada de J epsilon I JK. Então vai ser a derivada J de EK B. Então poderia escrever esse termo como essa derivada menos epsilon I JK EK DJ. Aí essa derivada aqui fica derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do segundo. Esse cancela. O primeiro derivado do segundo cancela com eles. E o que sobra é a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, isso aqui é uma identidade. Por que é bom fazer isso? Porque isso aqui é esse termo que está aqui. Isso aqui é rotacional de E escalar B. Esse termo que está aqui está me dando o divergente. Isso aqui que está aqui, eu posso, só atenção aqui, isso aqui é kappa I. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o J com o I aqui. Quando eu trocar o J com o I aqui, vai ganhar um sinal menos. Então, vai ficar J, I, um sinal menos. Mas agora, para poder fazer o produto vetorial, aqui eu vou botar kappa I. Então, vamos trocar kappa com I. Então, quando eu trocar o kappa com I, eu vou trocar de sinal de novo. Mas isso que está aqui, ó, JKI é kappa DI, é o produto vetorial de E por B. E isso aqui me dá a divergência. Então, esse termo aqui é a divergência de E vetorial B. Esse termo que está aqui é o que nós temos lá em cima, que é o que nós queremos trabalhar. É rotacional de E escalar B. E esse termo aqui, ele está dando para nós, ó, J aí, vamos trazer esse K para frente. Então, quando eu trouxer esse K para frente, ele vai perguntar 2 vezes, não vai trocar de sinal. Então, o K vai ficar. Mas agora, para organizar o produto, para organizar o rotação, eu botaria JI. Então, eu vou trocar o J com o I aqui. Aí eu troco o J com o I aqui e ganho um sinal mais. Eu fiz uma permutação por 2 vezes. Então, isso aqui é escalar rotacional de B. Esse termo aqui, ó. Isso aqui é escalar rotacional de B. Então, esse primeiro termo aqui eu vou escrever assim. Rotacional de E escalar. Por que eu estou colocando essa divergência? Justamente para poder fechar uma equação de continuidade. Eu preciso ter alguma coisa que tenha DDT de alguma coisa e divergência de outra coisa. Então, aqui, no caso de Maxwell, isso aqui já aparece como vetor de cônicos. Divergência de E vetor B. Agora, temos esse termo aqui. Então, quer dizer, isso aqui é isso aqui, mais isso aqui. Divergência de E vetor B, mais E escalar rotacional de B. Vou colocar isso aqui assim. Então, esse termo aí está feito. Vamos trabalhar esse termo aqui agora. Trabalhar isso aqui.
também colocar uma divergência aqui. Então, isso aqui é rotacional de B escalar E. É a mesma coisa que está aqui, é a mesma expressão que está aqui, só que eu trocando E com B. No lugar do E fica B, no lugar do B fica E. Então eu posso escrever esse termo que está aqui, ó, dessa forma aqui, né? Então a gente viu que rotacional de E escalar B é divergência de E depois de B, blá blá blá. Então a mesma coisa aqui, isso aqui vai ficar, só trocar E com B. Então esse terminho aqui vai ficar divergência, né? Isso, divergência. Então no lugar do E fica B, no lugar do B fica E. Então no lugar do E vai ficar B, no lugar do B vai ficar E. E aí, mais esse termo aqui. No lugar do E fica B, e no lugar do B fica E. Rotacional de E. Certo? Então, nós botamos uma divergência aqui, que é o que a gente precisa. Botamos uma divergência aqui. Então, estou eliminando esse termo aqui. Esse termo aqui foi embora. Essa equação virou essa. E essa equação aqui, esse DDT aqui, virou isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. E vamos apagar isso aqui. Colocar isso aqui. Então, o nosso que está aqui. Agora vamos ver o que nós temos que substituir aqui. Nós podemos substituir. Então, esse aqui já está com uma carinha boa, carinha de alguma coisa ligada à energia. Isso aqui também está bem colocadinho. Para nós, que é esse termo aqui, divergência. Tá. Agora, nós temos aqui rotacional de B. Vamos ver quem é o rotacional de B. O rotacional de B, a gente vai precisar usar essa equação aqui de novo. Então, eu vou ter rotacional de B, vai ser 1 sobre C2. Peraí, então, isso aqui vai ficar 1 sobre C2. Então, isso vai ficar 1 sobre C2, dE dt, substituindo o rotacional de B. E aí, aqui vai ficar escalar E. Certo? E aí temos esse termo aqui, que vetor é. Então, eu estou querendo rotacional de B. Vai ser isso aqui mais que vetor é. Mas aí que vetor é. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar aqui vetor é. Escalar é vai dar zero. Então, esse termo aqui está dando sinal mais. Esse aqui é menos. Está certo. Vamos ficar depois. Isso. Esse termo aqui vai ficar aqui B escalar é. Esse termo aqui. Então, eu acho que rotacional de B, então vamos deixar esse termo como está. Aqui dá o rotacional de E, que vai ser menos dB dt. Então esse termo aqui também vai produzir para nós menos dB dt. Vou poder somar com esse termo aqui, tá certo? Então, isso é só mexer com esse termo aqui. Então, esse termo que deu isso aqui para nós. Esse termo aqui, mais que B. Então, isso aqui vai ficar com o sinal mais ou menos rotacional de B. Então, esse termo aqui não tem, porque eu vou multiplicar escalarmente por E, não é isso? Então, aqui eu multipliquei escalarmente por E, está lá. Esse termo aqui não tem, porque é ortogonal, que vai ficar menos que escalar B. Menos que B escalar E. Então, vai ficar menos que B escalar E. Isso aqui é o rotacional de B. Então, esse termo aqui me produziu um outro termo interessante. Né? Produziu um termo que eu gosto. Porque isso aqui, na verdade, é 1 sobre 2C2. Né? De novo, isso aqui é 1 sobre ddt. 1 sobre 2C ao quadrado. E ao quadrado. Tá certo. Então, esse termo aqui
tá? Também dentro daquilo que a gente quer de uma densidade. Esse termo aqui vamos deixar assim. Aqui o que eu posso fazer? Rotacional de E menos dB dt. Então esse termo aqui, ele é menos ddt de 1 meio dB ao quadrado. Certo? Rotacional de E menos dB dt. Então vamos ver uma coisa. Então, agora a gente vai ter que começar a mexer. Então a gente produziu aqui uma derivada temporal, uma divergência. Uma derivada temporal, uma derivada temporal, uma divergência. Então, a gente vai ter que começar agora a somar essas equações. Só que aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, Essa equação de cima já não basta, porque você tem Não. a densidade de energia e você tem o vetor de point. Tem o vetor de point e tem que dar uma olhada nesse. Tem que dar uma olhada nesse termo aqui, um termo extra, né? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. A gente tem aqui o C2, né? Esse 1 sobre C2 é M0 epsilon 0, isso? Né? Que a gente quer comparar com o vetor de point. Então eu vou botar esse 1 sobre C2, eu vou chamar de M0 epsilon 0. Então aqui fica M0 epsilon 0. Só para aparecer o M0 epsilon 0 explicitamente. A mesma coisa aqui, esse 1 sobre C2 é M0 epsilon 0 sobre 2. 1 sobre 2 C2, M0 epsilon 0 sobre 2. Então, essa equação aqui, para produzir para nós a densidade de energia elétrica, é 1 meio de epsilon 0 a 2. Eu vou dividir essa equação aqui por μ0. Vamos dividir por μ0. Então, aqui vai ficar dividido por μ0. E aqui vai ficar dividido por μ0. E aqui vai ficar dividido por μ0. Então, eu botei μ0 aqui. Na verdade, o vetor de point de μ0, eu acho que ele não está por esse μ0 aqui. Aqui está ficando justamente a densidade de energia acumulada no campo magnético. Esse termo que a gente não deu destino para ele. E esse termo aqui está dando o termo de energia do campo M2, né? Agora, essa equação aqui, aqui é a mesma coisa. Essa equação aqui, esse termo aqui, eu gostaria de dividir ele por... essa equação, qual que é a equação que eu dividi? Não, aqui eu dividi por μ0. Isso? Isso, tá certo. Então tá legal. Então, agora eu tenho a equação, esse termo aqui. Então, esse termo aqui tem μ0, epsilon 0. Eu gostaria de ter um epsilon 0 é 2. Então, dividir por μ0. Dividir por μ0. Então, vamos dividir aqui por μ0. Vamos dividir aqui por μ0. Vamos dividir aqui por μ0. E vamos dividir aqui por μ0. Então ficou essa energia aqui, a carga da energia elétrica, essa aqui é a densidade de energia magnética, essa aqui é a elétrica e não tá. Então agora o que a gente pode fazer é talvez somar, deve dar um fator 2 no final do dia, mas não estou bom porque eu tenho que somar. Eu tenho que somar a densidade de energia elétrica com a densidade de energia magnética. Então, deixa eu passar uma coisinha. Essa equação aqui é tudo do lado direito, então eu vou fazer o seguinte, vamos somar isso aqui com isso aqui. Essa equação com essa equação. Vamos fazer isso, vamos somar essas duas equações, onde esse termo aqui desapareceu, ficou sob essa forma aqui. Então esse termo aqui, esse termo aqui, esse termo aqui. Então vamos lá, então vamos somar essas equações. Então e vou fazer uma outra coisa. Vamos somar de novo. Eu botei aqui menos, então vou botar esse termo aqui, ó, menos ddt. Vou somando essas duas equações. Vai ficar do lado esquerdo, menos ddt de 1 sobre 2 μ0 V2. Então estou pegando essa equação igual a isso, e essa equação igual a isso. Estou somando o lado esquerdo com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito. Então, lado esquerdo com o lado esquerdo. Isso aqui, mais esse termo aqui, mais a divergência de 1 sobre μ0, V vetorial é esse termo aqui, menos ddt de 1 sobre 2 μ0, V2. Tudo do lado esquerdo, né? Isso. Mais esse termo aqui. Mais aqui sobre μ0 V escalar.
Então, vamos ver se eu não esqueci nada. Do lado esquerdo, eu peguei esse termo aqui. Peguei esse termo aqui. Peguei esse termo aqui. E peguei esse termo aqui. Certo? Agora vamos somar tudo do lado direito. Esse termo aqui. Então, desse lado aqui, eu tenho mais esse termo aqui. Aqui eu tinha aqui, eu andei dividindo, né, por Mi0, né? Aqui eu esqueci. Aqui era Mi0 y0. Eu dividi tudo por Mi0, né? Então aqui ficou 1 sobre 2 x3 de y0. Porque aqui tinha 1 sobre 2c2, eu tinha escrito isso aqui sobre 1 sobre... Ah, tá aqui, 1 sobre... Ah, já dividi, tá aqui, esse termo aqui, perdão, isso aqui já sabe. É esse termo aqui que está contando. Então, mais DDT de 1 meio de y0 é 2. Está entrando esse termo aqui, que é menos i sobre M0 vezes escalar. Certo? Eu não esqueci de nada desse termo aqui. Então tá. Então vamos ver o seguinte, vou comparar um lado com o outro. Então aqui eu tenho esse 1 sobre 2 de 0 é 2, certo? Aqui eu tenho esse cara aqui que é magnético, certo? Eu esqueci de somar ainda. Esse aqui, né? Tinha somado. Esse aqui, que veio daqui, mas esse aqui. Então, esse termo aqui vai aparecer, eu acho que 2 vezes. Vai aparecer o meio de y0 é 2 daqui e o meio desse y0 é 2 que veio daqui. Então, vai aparecer esse fator 2 aqui, vai desaparecer. Aqui é a mesma coisa. Esse 2 aqui vai desaparecer. Porque vai estar somando com esse. Então, esse termo aqui sai. E ali tem um sinal menos aqui. Esse termo aqui. Aqui é escalar B, é vetor B, aqui é B vetor E. Então esse termo aqui é menos E vetor B, né? Menos E vetor B aqui, e aqui é mais E vetor B. Então, na verdade, eu posso jogar esse termo para cá, e vai dar um fator 2 aqui. Então, esse termo aqui, para cá dá um fator 2. Tá certo. Então, basicamente, a gente agora tem ó, esse termo aqui, também posso esquecer esse termo aqui, vai dar um fator 2 aqui. Tá certo. Então, eu posso tirar esse 2 daqui, posso tirar esse 2 daqui, aí boto um 2 aqui, e boto um meio aqui. Já divide tudo por 2. Então, esse termo aqui, vem para cá, se junta com esse termo aqui. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter DDT de 1 meio de y0 é 2, que é a densidade de energia elétrica. Vou trazer, então, tentando fazer o contrário, vou trazer esse termo aqui para cá. Vai ficar esse mais aqui. Esse termo vem para cá, transita para cá. Mais 1 sobre 2 de 0 D2. Então, esse termo aqui se juntou com esse termo. Tá lá. Vamos juntar agora os termos de vetor de Point, que é esse termo aqui. Mais, esse termo que eu transitou para lá, mais divergência de 1 sobre M0 é vetor B. Que é quase uma equação de continuidade. Agora tem um termo que está sobrando aqui, que é esse termo que veio para cá. Veio para cá menos I sobre M0 B escalar E. Certo? Esse aqui transitou para cá no sinal positivo. Esse aqui é o vetor de ponto, se somou, e esse aqui veio para cá no sinal negativo. Está muito bagunçado, deixa eu apagar essa equação aqui de cima para não dar confusão na cabeça da gente. Então, a equação de continuidade, basicamente está montada. Agora a gente tem um termo espúrio aí. Claro, se no caso Q igual a 0, que é o caso de Maxwell, né, vocês estão vendo que o Xi nem entrou na equação de continuidade. Mas, então o Xi não interfere. Mas esse termo aqui está interferindo. Mas se ele for 0, a gente tem exatamente a energia e o momento, o vetor de Point. Isso aqui é igual a 0.
Vamos olhar esse termo aqui melhor. B é rotacional de A. B é rotacional de A. E o E é menos gradiente de φ, vou colocar assim, menos dA dt. Isso aqui é o E. Vamos pensar aqui o seguinte, eu poderia até pensar assim, se eu posso manter o V aqui, porque eu tenho um rotacional e um gradiente de φ. Eu poderia juntar esses dois termos aqui, eu posso dar um jeitinho. Agora eu tenho rotacional de A, escalar, o que a gente pode fazer aqui? O divergente de B é zero. Independentemente de qualquer coisa, o divergente de B é zero. Tá? E vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Esse termo aqui, se eu tiver algo assim desse tipo, B, vamos dizer que isso aqui é B. B escalar, gradiente de φ. Então vamos pensar o seguinte, se eu pegar esse termo aqui, divergente, vamos pegar esse termo, pegar essa grandeza do divergente de φb. Quem seria a divergência de φb? Que o gradiente de φ escalar b mais φ divergente de b. Só usando essas relações de cálculo vetorial. Então fica a divergente disso aqui, fica o gradiente desse, escalar esse, mais esse vezes o divergente desse. Mas o divergente B é zero, independentemente de ter isotropia ou não, isso aqui continua sendo zero. Tá? Divergente da equação de Gauss do magnetismo. Então, esse termo aqui, que é B, escalar, eu estou tentando trabalhar esse termo ainda, né? Então, isso aqui é B, escalar, Então, o primeiro termo de B escalar é esse termo aqui, menos esse termo aqui, menos B escalar gradiente de φ. Que eu usei essa relação. Então, isso aqui, eu boto esse menos aqui, boto esse menos aqui. Então, menos gradiente de φ escalar B é a mesma coisa que menos divergente de φb. Esse primeiro termo aqui, ele vai dar para nós um divergente de φb. Vou colocar aqui. Isso aqui, né? Tá certo. Trabalhando com o que constante, porque na verdade, vamos dizer assim, quando nós estamos trabalhando, voltando aqui, aqui constante. X constante. I constante, X constante. Depois a gente pode esquecer aqui direito. Então, o primeiro termo é esse termo que está aqui, divergente de φ. Agora, o segundo termo é esse termo. Vamos ver o que a gente pode fazer com ele para ver se transforma em alguma coisa que a gente possa colocar sob a forma de equação de continuidade. Então, esse termo aqui está dando para nós menos B escalar dA dt. Vamos pensar que a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é menos ddt de B escalar A. Menos derivada, então vamos somar aqui mais dB dt escalar A. Isso aqui, então a derivada temporal de B, mata esse termo aqui e sobra que isso aqui é B escalar dA dt. Então, esse termo aqui eu posso colocar numa forma que a gente precisa, algo que tem a ver com a equação de continuidade, mas a gente gera esse termo aqui, dB dt. Mas dB dt é o menos rotacional de E, né? Isso aqui é menos rotacional de E. Vou colocar assim. Isso aqui é menos rotacional de E escalar A.
Só que o rotacional, vamos dizer assim, o rotacional de E, quer dizer, E é gradiente de φ, não, o rotacional é zero, e dAdt. Então, esse termo aqui, vamos ver se a gente pode melhorar. Quer dizer, eu botei isso aqui dessa forma, essa identidade aqui. Agora, o rotacional, dBdt é menos rotacional de E. Mas o rotacional de E, isso aqui é menos rotacional de E. É menos gradiente de φ, menos dAdt. Isso aqui é menos, então isso aqui é menos rotacional de E, menos rotacional de E. Rotacional do gradiente é zero. Então isso aqui vai ficar mais rotacional de dAdt. Vou colocar assim. Então esse termo aqui fica mais rotacional de dAdt. Ou seja, está falando uma coisa escalar A, né? Isso tudo aqui escalar A, perdão. É isso tudo aqui, ó. Esse termo aqui, ó, é menos rotacional de E. Menos rotacional de E. Escalar A. Vou colocar assim. Então tá. Então esse termo que está aqui, ó, isso aqui deu zero. Rotacional do gradiente é zero. Agora, rotacional de A é dBdt. Para não fazer confusão. Tá? Então, só para a gente retomar. Estou aqui, estou trabalhando esse termo. Estava precisando disso. Então, eu estava precisando dar uma forma de equação de continuidade para isso. Coloquei o termo que eu gosto. Esse ainda fica dentro do padrão de equação de continuidade. Porém, esse termo aqui foge. Mas aí a gente pensou, vamos substituir pelas equações de Marco. dBdt menos gradiente, menos rotacional de E escalar A. Então, menos rotacional de E escalar A. Então, rotacional do gradiente é zero. Esse menos dá mais. Rotacional de A é B. Então, você vai ficar dBdt escalar A. Então, esse termo aqui, ele está aparecendo nesse... Então, esse termo aqui desaparece, porque ele virou esse. Mas esse desaparece, porque virou esse. Então, ficou aqui mais dBdt escalar A. Que ali está aparecendo, né, dAdt, né? Então, aqui está aparecendo dBdt, né? Isso, está aparecendo. A gente estava precisando, se a gente tivesse alguma coisa, estava precisando jogar essa derivada. Então, esse termo aqui é ddt de B escalar A. Você vai cancelar com aquele menos B, vai ficar uma identidade para a gente. Então, deixa eu apagar isso aqui, porque esse termo aqui, esse aqui está dando, a gente estava precisando produzir, quer dizer, esse. O que eu fiz aqui? Porque a gente não pegou esse termo aqui. A gente pegou o rotacional de A com B, escalar dAdt. A gente colocou sob a forma de equação de continuidade, ficou menos dBdt escalar A, que eu coloquei mais dBdt escalar A, e o outro termo dá menos B escalar dAdt. Então a gente gerou uma identidade aqui, onde esse termo aqui se substitui por esse. Aí a gente gerou esse termo aqui, dBdt. Deixa eu apagar de pouco. Então apareceu aqui esse termo aqui, dBdt escalar A. Tá vendo agora? Mas agora eu posso talvez juntar esse termo para lá. Vai ficar com sinal menos, vai ficar. Mas aí vai ter uma identidade, não vai dar nada de novo. Esse termo, se eu for esse termo para lá, vai com sinal menos, vai ficar menos isso, né? Não tem nada. A gente agora tem que se virar aqui. Porque esse termo aqui já está de uma forma boa, a gente tem que se virar aqui. dBdt escalar A. Então, ou aqui. Eu posso, esse aqui é rotacional de A, escalar dAdt. Posso jogar, então eu posso transformar esse termo certamente numa divergência. É mais fácil transformar esse termo numa derivada temporal. Então, esse termo aqui, por exemplo, né? A primeira parte desse termo aqui, que é essa aqui, ó, eu já transformei numa divergência. Então, esse termo aqui vai entrar aqui para alterar o vetor de point. Aqui, claro, né? Aqui sobre zero. Agora, esse termo aqui, então, deveria estar entrando para alterar o mesmo vetor de point. A igualdade aí, a segunda igualdade não é óbvia, não? Essa aqui?
não é óbvia, não? Essa aqui? Derivada temporal de B. Não, isso aqui é uma identidade, eu estou escrevendo isso. Igual. É que eu estou fazendo o seguinte aqui, eu estou pegando esse termo aqui, estou escrevendo dessa forma, justamente. Isso aqui está nessa forma. Tem isso aqui, ó, D escalar DADT. Mas eu quero pegar isso aqui, está aqui, nessa expressão, está aqui dentro, quero transformar isso numa coisa que me traga para a equação de continuidade. Então esse termo aqui está numa forminha boa, que ele está me colocando aqui dentro. Agora eu teria que mexer nesse termo aqui, dVdt escalar A. Só dar uma olhadinha aqui. O B, mas essa igualdade é óbvia, não é? Essa igualdade ela nem é óbvia, ela é uma identidade. Ela é identidade, é óbvia. Eu estou usando ela. Mas qual é a derivada temporal de B escalar A igual a derivada de A temporal de A. Mas por que eu estou fazendo isso? Derivada de B escalar A. Isso é óbvio. Eu sei. Mas por que você acha que eu estou usando isso? Você vai usar para alguma coisa, né? Pois é, para aparecer uma equação de continuidade. Para poder trazer esse termo para cá. Estou usando a regra de Leibniz. A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro é a derivada do segundo. Então, isso aqui sai dessa forma e ganha essa forma que é boa. Porém, me gera esse termo espúrio aqui. Esse termo aqui que não deveria, esse termo aqui que está bem estranho. Deveria, se esse termo morresse, por exemplo, né, a gente estaria bem, já teria transformado aquele termo numa equação de continuidade. Mas vamos ver o que a gente pode fazer com esse termo aqui, para poder, ou esse a gente transforma ele em alguma coisa. Porque esse termo aqui, isso aqui está me dando aqui eu tenho um rotacional de A, e aqui eu tenho um A. E aqui eu poderia pensar o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aqui é rotacional de DADT. B é rotacional de A. Então, isso aqui é rotacional de DADT. Vou colocar assim. Esse termo aqui. DDT de B. B é rotacional de A. Então, isso aqui é DDT do rotacional de A. Mas aí eu trago o DDT para o A. Perfeito. E isso aqui para escalar A. Vamos colocar assim. Agora, se eu pegar então, o rotacional de uma coisa vezes essa aqui, vamos pensar o seguinte: se eu escrevesse esse termo aqui, divergente, vou pensar assim, gostaria de produzir alguma coisa, quer dizer, eu vou ter um termo de DDT aqui, gostaria de produzir talvez algum termo de equação de continuidade. Então, se a gente pegasse aqui, isso aqui é DADT escalar DADT, poderia, deixa eu apagar isso, vou escrever isso aqui da seguinte maneira: isso aqui é epsilon I JK, derivada J, DDT do AJ. E tudo isso aqui vezes o A. Isso aqui é rotacional, epsilon de JK, J, do JK. Aí, vou colocar isso aqui assim. Então, vamos ver. Então, isso aqui eu estou escrevendo essa. Isso aqui é o rotacional de DADT, epsilon I, JK, DJ, desse campo aqui, escalar aqui. Esse objeto está aqui em componentes, é isso aqui. Vamos colocar assim. Agora, aqui eu tenho essa derivada aqui. Vamos fazer o seguinte: se eu tirar essa, posso escrever isso aqui como sendo uma derivada temporal, vamos dizer assim, todo, e ver se eu consigo deslocar essa derivada aqui para alguma coisa. Se eu botar JK junto, então esse termo aqui, vamos pensar o seguinte: isso aqui é uma densidade de energia, né? Tá certo, estou tentando ganhar uma equação de continuidade. Então, essa equação de continuidade é uma equação que vai me dar densidade de energia e densidade de momento. Então, eu vou imaginar que isso, como densidade, a minha grandeza observada é energia. Deixa eu ver se a gente pode fazer, uma jogada aqui. Que vai ser assim: se a gente fizer, nós não estamos integrando no espaço não, mas vamos imaginar que quando a gente tem um tensor de energia momento, o que ele dá? A energia do meu sistema, ela é a integral da densidade de energia. Se eu agora, a essa densidade de energia, incluo a divergência de algum campo, uma densidade mais uma divergência, pelo teorema de Stokes, essa divergência aqui, integral da divergência, é o fluxo desse campo aqui. Mas se esse campo cai a zero no infinito, então isso aqui não vai dar contribuição para a energia do sistema. Então, uma densidade de energia, eu posso sempre definir a menos de uma divergência
Porque o que eu quero, a minha grandeza física observável, é a energia do sistema. E a energia do sistema pressupõe uma integral em todo o espaço. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pensar que, para nós, né, essa equação ela vai ser vista, a gente vai estar interpretando essa equação como a equação de continuidade para densidade de energia e para densidade de momento. Mas essas densidades vão ser integradas sobre todo o espaço. Então, estou pegando atenção nisso. Qual é o sentido que a gente vai dar a esse termo aqui? Então, se nós, então, jogarmos posso jogar essa derivada para cá, eu vou produzir aqui um rotacional de ar. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, deixa eu pensar que se eu pudesse jogar, vou escrever, então, essa equação está me dando dp, dt, deixa eu apagar isso aqui, dp, dt do ar, joguei todas as derivadas no ar. Então, se eu imaginar que essa equação, eu posso ver se eu consigo transformar ela numa divergência, que vai ser o seguinte, essa derivada aqui está atuando só nesse termo. Tá certo? Então, se eu jogar essa derivada aqui no termo total, vamos dizer, então eu vou fazer só uma coisa óbvia, como você está falando. Vou usar de novo, então eu estou aqui, daqui eu vim para cá, daqui eu vim para cá. Agora eu vou escrever esse termo aqui assim, ó, BJ de epsilon i JK DDT do AK. E aqui o AI. Opa, perdão. E aqui o E. Vamos botar esse termo, que está certo. Esse termo está atuando nisso aqui. E aqui o AI. Não fiz nada demais, só botei essa derivada aqui na frente. Isso aqui tudo, isso aqui é constante, então essa derivada está aqui. Então eu joguei essa derivada temporal, essa derivada espacial aqui para fora. Muito bem. Mas agora, se eu imaginar que eu estou. Então isso aqui está me dando a derivada desse termo vezes esse. Eu poderia escrever isso aqui assim também. A derivada de epsilon i JK dt do AK vezes AI. Menos a coisa óbvia, vou usar aquela mesma coisa. A derivada do produto, a derivada de um termo vezes outro, e a derivada do produto menos esse termo vezes a derivada do outro. Mesma relação óbvia que eu estou usando aí. Então isso aqui vai ficar para nós menos epsilon i JK ddt do AK, assim. E aqui dj do AI. dj do AI. Então, esse termo que está aqui, ele está dando para nós, então isso aqui tem uma interpretação fácil. Isso aqui esse objeto, a capa aí, isso aqui está me dando um produto vetorial de DDT do ar, DDT da capa, JK aí. Então, isso aqui é o produto vetorial do DDT do ar vezes o ar e a divergência. Então, isso aqui me dá uma divergência, que é o que a gente quer. Então, a partir desse termo aqui, eu estou produzindo essa divergência. E esse termo aqui, o que é ele aqui? Esse aqui é JI, isso aqui é um B, rotacional de A. Isso aqui me dá um rotacional de A. Então, isso aqui me dá um B escalar de ADT. E aqui eu tenho um B escalar de ADT. Vamos ver então que a gente. Então, vou ver se eu não vou apagar o caminho, que a gente veio daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Vamos ver se a coisa vai ficar da maneira boa. Então, esse termo aqui está bem interpretado. Esse termo aqui, ó, eu tenho kappa I. Então, eu vou juntar vou trazer esse I para cá para trás. Ó. Trago esse I, dá dois passinhos, então ele não muda o sinal do epsilon. Então, epsilon J kappa I, DDT do AK. Aí, isso aqui nada mais é do que a componente J do produto vetorial do DDT do A pelo A. Então, isso aqui, na verdade, é a divergência. Esse termo que está aqui, ó, é a divergência do DDT do A, do DDT do A vetorial A. Isso está aqui dentro, ó, é a J-ésima componente do rotacional do DDT do A, do produto vetorial do DDT do A por A. Então é a J-ésima componente e aí aqui é a derivada em relação a XJ. Então isso aqui me produz essa divergência. E esse termo aqui está me produzindo. Aqui eu tenho JI e aqui eu tenho IJ. Então deixa eu trocar o sinal aqui. Aqui vai ficar J e aqui vai ficar I. E aqui vai ficar um sinal mais. Então esse termo que está aqui
está ficando mais DDT do A escalar B. O DDT do A escalar B, do lado de lá eu tenho menos DDT do A escalar B. Então esse termo aqui, então na verdade o que a gente fez foi isso. Esse termo virou isso. Que é ó, essa B rotacional de A. Aí eu abri isso aqui em componente, para eu poder olhar melhor. Epsilon I, JK, o rotacional disso aqui, isso aqui, rotacional DDT do A, escalar A. Então, fiz isso aqui. Aí isso aqui eu usei Leibniz. Peguei a derivada do todo menos a derivada desse, foi o que a gente fez aqui. Aí deu a derivada do todo menos a derivada desse. Então, esse termo aqui, ele acabou assumindo, apesar de não ser muito imediato, ele acabou assumindo dessa forma aqui. Mais uma divergente, mais um divergente, que é um termo que a gente gosta, né? Do DDT do A, vetorial A, deu esse termo aqui, e mais esse termo aqui. Escalar. Então ficou isso. Agora esse termo transita para cá, ele vem para cá, por sinal vai dar um fator 2. Então, através dessa brincadeirinha, desse truquezinho aqui, eu posso dividir tudo por menos 2. Então aqui fica 1/2 e aqui fica menos 1/2. Então, na verdade, esse termo aqui, estranho que apareceu, então a gente acabou mostrando que isso aqui que é B, né? Escalar DADT, já tinha um sinal menos aqui, então esse termo todo acabou dando para nós isso aqui, mais DDT, meio, de B, escalar A, e menos meio divergente de A ponto, vou colocar assim A ponto, derivada temporal do A vezes A. Então, esse termo aqui, B escalar E, é tudo isso, B escalar E. Então, esse termo aqui é só jogar. Então, esse termo aqui é isso que está aqui. Então, esse termo aqui vai produzir o menos que sobre μ0 vai entrar nessa divergência. Deixa eu botar. Então, todo esse termo aqui vai ter que ser multiplicado por menos que sobre μ0. Então, quando eu multiplicar ele por menos que sobre μ0, aqui vai ter um menos, então aqui vai aparecer mais que sobre μ0 φB. Esse termo aqui já foi incorporado na equação de continuidade. Então, no lugar de B escalar, eu estou colocando tudo isso. Esse termo aqui também vai aparecer menos que sobre μ0 vezes menos 1/2. Então, vai ficar mais que sobre 2μ0. A ponto vetorial A. E esse termo aqui, que é o DDT, menos que sobre 0, vai entrar aqui. Vai entrar menos que sobre 2μ0 B escalar A. Vai entrar na densidade de energia. Então, ficou assim. Então, a gente tem essa equação aqui, igual a zero. Então, como é que a anisotropia mexeu? Então, a gente mexeu na densidade de energia. Então, a densidade de energia de Maxwell, né? Quer dizer, a densidade de energia agora, né? Em presença da anisotropia, ela vai ser meio de ε0 é 2, mais 2 sobre 2μ0. Então, isso aqui é máximo, puro máximo. Agora, a anisotropia, ela entra aqui, com esse termo menos que sobre 2μ0, B escalar A. E o vetor de point, o vetor de point que a gente chama de S em geral, né? Da pressão de radiação, ele vai ser o vetor de point antigo, o Maxwell, que é 1 sobre μ0, é vetorial B, mais que
sobre μ0 e B, então vai ter uma contribuição nova, quer dizer, as contribuições proporcionais aqui, aqui sobre μ0, aqui sobre μ0 aqui sobre μ0, então φB, então, quer dizer, aquelas relações óbvias, elas foram usadas para poder você formar uma divergência, poder botar do padrão da continuidade, era só por isso. Então, a gente pode se perguntar agora, o que acontece com a pressão de radiação? Quando agora introduz essa anisotropia, será que ela aumenta ou diminui? A densidade de energia, isso aqui vai depender. Isso aqui não é uma grandeza positiva definida. Isso aqui é não negativo, isso aqui é maior ou igual a zero, maior ou igual a zero, mas nada me diz que esse termo aqui é positivo. Eu tenho rotacional de A, escalar A. A gente tem isso aqui. Rotacional de A, escalar A. O que é isso aqui para nós? O que é o rotacional? O rotacional de A é epsilon I, JK, DJH, vezes a I. Então eu poderia pensar, isso aqui é epsilon I, JK, DJ, o H, aí, menos epsilon I, JK, H, DJ, aí. Isso aqui é zero, porque isso aqui é simétrico em K, simétrico em K, isso aqui é simétrico, isso aqui é zero. Então, mas aí de qualquer maneira, não consigo provar que esse termo é positivo, ele não tem positividade bem definida. O rotacional de um campo escalar, o próprio campo não tem um sinal bem definido, nem positivo nem definido, é positivo não é positivo definido. Então esse termo aqui pode dar uma contribuição negativa para a energia. Então isso mostra que a gente pode ter uma instabilidade. O que você imagina? Que um campo livre, uma radiação livre, se ela é livre, ela não tem interação, ela deve ter uma densidade de energia positiva. A única coisa que faz uma energia ficar negativa é uma interação. A partícula livre, no meio de MV2. Se você agora bota ela num potencial, a energia total pode ser negativa. Então, a gente imagina que um campo livre, ele deva ter uma densidade de energia positiva. Então, esse termo aqui, ele pode gerar uma instabilidade no sistema. O que significa um sistema livre ter uma energia negativa? Se a energia de um sistema livre é negativa, estaria dizendo praticamente que eu teria uma energia cinética negativa. Então, uma energia cinética negativa significa que eu devo ter uma instabilidade. Então, isso aqui pode ser um problema, quer dizer, esse parâmetro, quer dizer, até que ponto eu vou garantir a estabilidade. Esse é um problema discutido. Esse problema foi um problema nesse eletromagnetismo, mas que foi resolvido alguns anos atrás. Mas eu estou só apontando para vocês que esse termo aqui foi fonte de muita discussão por ele ser um termo que pode mexer na positividade da energia do sistema livre. E aqui é o vetor de ponto. Então a gente pode perguntar até que ponto, né, a pressão de radiação aumenta ou diminui devido à presença desse termo aqui. Então, questões, então, vou botar aqui, né? Só para registrar no vaso, deixa no vaso, tá certo. Claro que se eu não tivesse colocado no vaso, aqui ia aparecer aquela parte, essa equação ia ser igual a zero, ia aparecer aqui os termos de dissipação. Ia aparecer aqui o ρe, ia aparecer aqui o ρ, J, vetorial. Então, se eu não tivesse colocado as contas iguais a zero, aparecia do lado direito aqui a densidade de força, força eletromagnética, a força de Coulomb e a força magnética. Mas eu botei as contas iguais a zero só para discutir a radiação do lado. Então tá certo. Então, esse termo, então isso aqui é a tarefa que eu posso deixar aqui para vocês pensarem, né? Quer dizer, para ser considerado a anisotropia trazida pelo termo aqui
anisotropia traseira, descrita, né? Como a anisotropia descrita pelo Pedro, que altera a pressão de radiação. Uma onda essa onda, né, a pressão de radiação, essa onda bate em certo meio, ela exerce uma pressão de radiação. É o vetor de Point, que agora está modificado por esse tema, é uma questão para vocês pensarem. Observe uma outra coisa interessante aqui, se o Qi é o único que aparece, o Xi, o parâmetro Xi, ele não alterou essas equações. Então, se o Qi é zero, mas o Xi não é zero, nada muda. Então, se eu tiver só uma anisotropia espacial e não tiver essa anisotropia escalar, se o Qi é zero, ó, eu fico exatamente como eu estava em Maxwell. O Xi fica, vamos dizer assim, ele é inconsequente. Ele não altera o sistema. A pergunta, por quê? Entender isso fisicamente. Está aqui um desafiozinho. Como justificar fisicamente que a anisotropia se a tomada constante, né? Constante não altera a densidade, né? Quer dizer, não altera a energia e o momento do caso isso aqui é para cá, esse é o momento do caso maxiliar. Então acho que é interessante tentar desenvolver uma argumentação física para isso, tá? Não é só olhar. Os cálculos dizem, é claro, mas agora tem uma razão física, não é à toa. Então, fica bom também o desafio para vocês entenderem essas coisas. Porque, por exemplo, na hora de escrever um paper, né? Você não adianta só dar o resultado das equações. Você diz assim, isso aqui é zero, mas por quê? Tem um princípio por trás, por que esse termo não contribui? O que está fisicamente cooperando para que esse termo não contribua? Então é importante você desenvolver esse tipo de argumentação. Se você está ok, posso apagar esse lado aqui. Já vou acabar a aula, então não vou dar um intervalo, e a gente faz uma aula até 20 para 8, o resto eu não vou fazer nada, vou fazer até 20 para 8 tranquilamente. Então essa aula aqui, ela é uma aula que se for levada a sério, no sentido de que se alguém quiser reproduzir o conteúdo dessa aula, vai levar bastante tempo trabalhando. Porque só essa questão das funções de link que a gente colocou hoje, tirar o campo da carga multiforme e tirar o campo do condutor infinito, né, linear, na corrente estacionária, vai dar bastante trabalho para tirar a expressão final. Eu indiquei em todas as etapas, mas agora é vocês fazerem, continuarem os cálculos. Ensinei o que era difícil de fazer, agora é só tirar o rotacional daquela bela expressão. Muito bem. Questão para colocar aqui agora. Tá? Outra questão desafiadora. Essa aqui é um pouquinho mais desafiadora. O que a gente espera de um sistema? A gente espera de um sistema que tem uma energia que, se eu pego o campo eletromagnético, qual é a energia do campo eletromagnético? É 2 entre 2.
O campo é invariante de gauge, o campo B é invariante de gauge. Se eu pego o vetor de point, é vetor B. É invariante de gauge, B invariante de gauge. Só que agora, nós tivemos uma expressão da energia, por exemplo, né? A expressão da energia nossa, a energia do campo eletromagnético em presença de anisotropia, ela deu por meio de Y0 é 2 mais B2 sobre 2 de 0. Ótimo. Só que agora apareceu um termo novo da esperança aqui, ó. O seguinte também aqui. Menos que sobre 2 de 0 B escalar. Beleza. O que a gente espera da energia? Que ela seja, se fizer uma transformação de gauge, eu vou mexer nos potenciais. A energia, que é físico, né, do ponto de vista da física clássica, é o E e o B. Mas agora vocês estão observando o seguinte, eu ganhei uma densidade de energia, que no caso maxwelliano, ó, isso aqui independe do gauge, isso aqui independe do gauge, né? Lembrar que é menos gradiente de φ menos VA de gauge. V rotacional de ar. As transformações de gauge são φ, posso mandar uma filinha, que é igual a φ, mas a derivada temporal de uma certa função f. E o ar, eu posso mandar numa linha, que é o ar, menos o gradiente dessa mesma função. Diferentes ocasiões aqui, a gente mostrou que se eu substituir, escrever esse campo, tudo linha, e substituir tudo linha pelo tudo sem linha, esse gradiente de dAdt aqui vai cancelar com esse, o gradiente de dAdt vai cancelar com o ddt, né, o gradiente de f. Os f's vão se cancelar, então o L' fica igual a F. E a mesma coisa aqui, se eu substituir o A' por aquilo lá, o rotacional do gradiente de f é zero, então o B' igual a B. Então, aquelas transformações de gauge não alteram os campos, elas alteram os potenciais, que até nos levaram a poder fixar o gauge, porque através daquela alteração, a gente viu que a gente pode trabalhar nesse gauge aqui, né? 1 sobre C2, dt, uma divergência generosa, é o nosso chamado gauge de Coulomb. Essa condição é possível justamente por causa das transformações de gauge, esse gauge aqui. Mas agora, a novidade é, faço uma transformação de gauge. Então, eu vou escrever a minha energia é L' ao quadrado, D' ao quadrado, D' a I. Então, se eu fizer uma transformação de gauge, a minha energia muda desse jeito. Só que o L' é igual a E, o B' é igual ao B, o B' é igual ao B, mas o A' não é igual ao A. Tá? Menos gradiente. Então, a nova energia, pela transformação de gauge, ela ganha um termo novo. A energia não é invariante de gauge. Então, esse termo aqui, ó, quebra a invariância de gauge. A gente esperaria que a energia, grandeza física, não deve saber se eu fiz transformação de gauge ou não. No entanto, está aparecendo esse tema. E a anisotropia que gerou mais essa miséria aqui. Mais pode mexer com a estabilidade do meu sistema e agora está me colocando mais em crise mesmo. Mas agora tu tem uma energia que depende do gauge. Se eu mudar o gauge, eu mudo a energia. Que história é essa? Eu não mudo ela, não mudo B, mas mudo a energia. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso. Então, qual é o desafio? Aí tem uma coisa, né? Quando a gente trabalha com então, o desafio, agora, pode falar, vou só escrever desafio. Então, a energia é ou não dependente.
coisa errada, ou tem algum conceito que eu tenha que rever, é um desafio. Vocês têm que pensar nisso, tá certo? Fala, Dória. Acontece isso. Nesse tipo de modelo que eu falei, quando a gente trabalha com o si, com um campo potencial, certo? O que E o que? o que? O que, aí o si aí que aparece aí, o que você fala, né? Você já trabalha ele no campo. Você já harmonizou desde o início a invariância de Gauge. Sei. Que ele também se transforma, aquelas coisas etc. E quando você chega ali, você já chega no invariante de Gauge. Porque aquele si ali, ele não está, ele também se transforma. Ele não é solto, ele depende dos campos. Não, eu entendi. E daí você harmoniza Isso. a invariante de Gauge. Ali quando você não jogou um estômago, assim, daí a gente não sabe, e aqui deu essa interrogação. Mas se você trabalhar, que é o ponto de vista que eu quero fazer, que é qual a origem desses seeds, será que eles não estão todos colados numa mesma complexo eletromagnético? Daí você seria legal aí essa parte. Tá certo. Não, vai ficar mais claro ainda no atual. 16, você coloca essas questões aqui. Muito bem, tá bom? Boa observação. Pensem sobre isso. Eu acho que o eletromagnetismo, ele, vamos dizer, no show do campo, na estrela, e depois vai aumentando a complexidade, né? E hoje em dia a gente vive uma época que você quer viver um eletromagnetismo mais complexo, mas preservando os princípios fundamentais. E a conservação da carga. E tem um eletromagnetismo. Observem que nós não quebramos, né? Mostrei para vocês, nós não quebramos a conservação da carga elétrica, aquelas condições, aquele vector, né? Se o que é constante e o que se é constante, a conservação da carga não muda. A gente mostrou isso aí, deixei até para vocês completarem essa tarefa. Então, nós não quebramos a simetria de Gauge no nível das equações e não quebramos a conservação da carga. Nós não estamos violando, por isso o desafio é justamente esse. Nós não violamos a conservação da carga elétrica. No entanto, a energia está dando independente do Gauge. E isso é uma questão para se pensar. Isso não é. Tá bom, tudo bem, foi o cálculo que deu. Beleza, o cálculo deu, não errei em cálculo? Não errei em cálculo. Mas e agora? Eu errei na física? O modelo tem que ser jogado fora por causa disso? Ou tem alguma sutileza que eu tenho que buscar? Eu quero que vocês pensem sobre isso. O que os grandões eles falam? Eles pensam sobre essa questão, claro, ninguém. Mas eles têm uma resposta para Tem, isso? existe na literatura. Estou deixando vocês pensarem, mas quem quiser consultar a literatura é só pegar o trabalho. Dois trabalhos que podem responder isso. Eu quero ouvir o Xavier. Não fiz o review dele. 1990. E trabalho Coleman. Hill. Também não fiz o review dele. Já no final dos anos, acho que era 99 ou 2000. Não, essa questão é uma questão, eu estou colocando aqui para dizer, não é um problema original, é uma questão que já está discutida na literatura. Estou deixando para vocês uma forma de exercício. Pensar, depois que o cara pensou, ou se não conseguiu fazer, olha a resposta dos artigos. Se conseguiu fazer, confronta com os artigos para ver se pensou igual, pensou da maneira, mas existe uma saída. Mas digamos, eles sustentam a ideia do que tem uma coisa. Não são dependentes de campo, são como eu coloquei aqui, é alguma coisa que vem de alguma física que você não sabe qual é. Isso. Pode ser corda, pode Mas ser. eles dão uma interpretação da ideia do que. Não, mas aí em termos de uma física mais fundamental. A interpretação que é dada no trabalho deles é que esse que e esse que possam vir de um mecanismo ligado à teoria de cordas. Não é uma explicação assim dentro de um modelo simples. Eles também não mostram por quê, porque tem um trabalho mais anterior ao deles, de 89, que é um trabalho do Kosteletsky Samuel. Eles mostram como uma teoria de cordas pode gerar essas equações de Maxwell com essas anisotropias. Então, isso que eles falam. Como eu posso obter um eletromagnetismo com anisotropia a partir de uma teoria de cordas. Então,
essa explicação, ele segue nessa língua. Não é igual ao teu modelo, porque você tem o que e o A, o que e o que se, dependente dos próprios campos de Deus. É diferente, de outra física. Eles estão dentro de um outro cenário. Tá? O que eu tenho medo é que a teoria de cordas sempre tem tudo para ser tirado dela. Tem muita coisa. O Watts tirou isso aí. Outra aula tirou dos grandes da teoria de cordas, que agora. Tirou do Boanível, por exemplo. Boanível, exatamente. Então, quer dizer, parece que. Mas ela não é Mas uma as séria. demonstrações que a gente faz aí de Newton, essas coisas, tem uma grande fórmula, onde Certo. você tem pérola,